Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para o seu dia, mais uma palavra do céu para o seu coração. Estava meditando hoje pela manhãzinha cedo sobre o medo. Poder que o medo tem sobre as pessoas. Como o medo pode paralisar alguém. Como o medo pode deixar uma pessoa sem reação. E eu quero lhe desafiar nesse dia de hoje a não ter medo, a colocar todos os teus temores no Senhor e vencer o medo. Em Isaías capítulo 41, verso 10 diz assim: não tenha medo, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Existem mais de 360 expressões na Bíblia para não ter medo. 360 expressões que diz: não temas, não tenha medo, não te assombres, porque Deus sabe que nós temos medo, que nós tememos muitas vezes. No Salmo 34, no versículo de número 6, Davi diz assim, versículo de número 4, Davi diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu e livrou-me de todos os meus medos. Busquei o Senhor e Ele me acolheu e livrou-me de todos os meus medos. Esse Salmo 34 fala de um episódio quando Davi, fugindo de Saul, vai até a presença do rei de Gade. E quando ele está ali naquele lugar, naquela situação, os soldados daquele homem veem Davi e dizem: não é esse o rei da terra? Não é esse aquele que se cantava sobre ele, dizendo que Saul venceu milhares, mas Davi venceu 10 milhares? E levam Davi à presença de Gade. E a Bíblia diz que Davi teve muito medo. Davi teve medo. Ter medo não significa que sejamos fracos, que sejamos covardes, mas existe medo que vem para nos paralisar. Mesmo que nós tenhamos medo, precisamos enfrentar as situações que nos sobrevêm, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E Davi imediatamente, o texto de 1 Samuel, no capítulo 21, não informa que ele fez essa oração, mas no Salmo 34, a gente percebe que Davi fez essa oração. Ele diz: clamou esse aflito, clamou eu ao Senhor, clamei ao Senhor, e Ele me livrou de todos os meus medos. Com certeza no coração de Davi, rapidamente, ele fez uma oração ao Senhor, e o Senhor lhe deu uma estratégia. E diante daquela situação que ele estava apavorado, que ele estava com muito medo, que ele não sabia o que fazer, ele fingiu-se de louco. E ao fingir-se de louco, o rei olha para aquele homem que começou a babar, a salivar, deixar a saliva descer pela barba, a se contorcer, a fazer que ia subir nas portas. E aquele homem olha para ele: não tem louco suficiente aqui em Gade para trazer mais um louco à minha presença? Deixa esse louco ir embora, é apenas um louco. E libera Davi da sua presença. E Davi escapa. E ele escreve esse salmo de número 34. E ele diz no versículo de número 7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Davi, ao passar por essa situação tão difícil, que trouxe tanto medo sobre a sua vida, sobre o seu coração, ele lembrou que ele tinha um Senhor. Ele lembrou que ele tinha alguém a quem ele podia clamar. E ele diz: clamei ao Senhor, busquei ao Senhor, e ele me livrou de todos os meus medos. Clame ao Senhor. Não deixe o medo lhe paralisar. Não deixe o medo dizer que você não vai conseguir. Não deixe o medo dizer que você não vai vencer. Não deixe, não permita. Busque ao Senhor. Clame ao Senhor e Ele vai lhe livrar de todos os seus medos.
E o anjo do Senhor vai estar acampado ao seu redor e vai lhe livrar de todo mal. E você vai dizer, como disse Davi no versículo de número 6, clamou este aflito e o Senhor o livrou de todos os seus temores, de todos os seus medos, de todas as suas tribulações, de todas as suas dificuldades. Davi tinha experiência com Deus. Naquela situação onde Golias enfrenta o povo de Israel, aquele gigante, aquele homem de mais de 3 metros de altura, que tinha armas imensas, que tinha couraça muito forte, armadura muito forte, e aquele homem que nunca tinha perdido nada, aquele homem acostumado com a guerra, com a batalha desde jovem, vem diariamente e afronta o exército de Israel dizendo, me dê um homem. Tem nenhum homem aí não para me enfrentar? Se tiver aí um homem, manda para mim para me enfrentar. E essas palavras daquele homem foram trazendo pavor sobre aqueles soldados. Eu não sei o que você está ouvindo. Eu não sei o que estão dizendo para você. Eu não sei se você tem ouvido palavras que se assemelham a essas palavras de Golias, que dizem, aí não tem um homem? Aí não tem alguém para me enfrentar? Eu não sei o que o inimigo está dizendo para você, mas o que eu quero lhe dizer é que você precisa ter a postura que Davi teve diante desse inimigo. Quando Davi vê aquele homem afrontando o exército do Deus vivo, Davi diz, quem é esse incircunciso? Quem é esse que se levanta para afrontar o exército do Deus vivo? Você faz parte do exército do Deus vivo. Não tenha medo, não deixe que o medo lhe paralise, não alimente o seu medo, não dê ouvidos ao medo. Davi não alimentou o medo, Davi não deu ouvidos ao que aquele homem dizia. Ele vai e enfrenta aquele gigante, e ele chega diante daquele gigante e diz, tu vens a mim com espada e com lança, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não tenha medo, porque quem está com você é o Senhor dos Exércitos, é aquele que nunca perdeu uma batalha. Tem situações que realmente nos trazem medo, mas não deixe que esse medo vire pavor na sua vida, como aconteceu com o exército de Israel. Ficaram apavorados por causa das afrontas daquele gigante. Não dê ouvido a essas afrontas. Ouça o que a Bíblia diz a você. Ouça o que a palavra de Deus diz a você. E a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra do mal. Tema ao Senhor, mas não tenha medo do inimigo. O Senhor está com você e é Ele que vai lhe livrar do mal. E Davi enfrenta aquele gigante em nome do Senhor dos Exércitos e com uma pedrinha e uma funda, aquele gigante vai ao chão. Aquele gigante vai à lona, porque o Senhor que estava pelejando com Davi, porque Davi não teve medo. Não tenha medo. Enfrente os seus gigantes. Não os alimente. Não dê ouvido às palavras que dizem que você não vai conseguir. Se revista da palavra de Deus. Busque ao Senhor e Ele vai te livrar de todos os teus temores, de todos os teus medos, e o anjo do Senhor vai estar acampado ao seu redor. E para terminar, o versículo de número 10 nos diz, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva o de espírito oprimido, o de espírito atemorizado. O Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Se quebrante diante do Senhor. Coloque a sua situação diante dEle. E é Ele que vai te conduzir em triunfo. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu coração. Deus lhe conceda a vitória sobre o medo. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe e continue conduzindo a nossa nação. Que o anjo do Senhor esteja acampado ao seu redor, em nome de Jesus.